Emmanuel Macron saiu derrotado aí da reunião do G7, da cúpula do G7, e se Macron saiu derrotado, podemos dizer que o Brasil saiu vencedor. Isso porque, como eu falei, até brinquei no meu último vídeo, quando eu disse que os advogados do Brasil nessa reunião, né, teriam ali o papel de levar a posição brasileira. A posição brasileira acabou sendo muito bem representada ali, e o assunto, né, a finalização do G7, a resolução, a folha com a resolução, não trouxe nenhuma linha ali para falar de Amazônia. Na verdade, eles não deram ênfase a esse assunto como queria Emmanuel Macron, e foi cortado aí pelos seus pares, os seus pares de cúpula ali, como o próprio Boris Johnson, que falou com todas as letras que isso aí era uma intenção, né, de melar ali o acordo do Mercosul com a União Europeia. São pessoas que estão contra o livre comércio e o Boris Johnson rechaçou isso. Can there be any talk of agreeing trade deals with Brazil until Brazil is seen to be taking steps to get these fires properly under control? Well, we're going to do everything that we possibly can to support the Brazilians to But trade get the deals fire at under this control. juncture? Well, as I say, I don't think we ought to be doing anything. There are all sorts of people who will take any excuse at all to interfere with free trade and to frustrate trade deals. And I don't want to see that. Além do Boris Johnson, né, tivemos aí também outros líderes de cúpula mantendo a posição brasileira, o que acabou abafando esse caso ali na cúpula do G7, mas não foi o suficiente para diminuir a arrogância do Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, né, que usou a expressão, nunca vimos com tanta disfarçatez, de forma tão ostensiva e descarada, um chefe de Estado, né, agredir a nossa soberania, como Emmanuel Macron tem feito nos últimos tempos. Ele usou a palavra internacionalização da Amazônia. O que ele quis dizer com isso é dizer que ali criar uma espécie de estatuto que permitisse que a Amazônia, né, fosse uma área de cooperação internacional. Sabe onde existe isso? Na Antártica. Na Antártica, por exemplo, é uma zona internacionalizada, como o Emmanuel Macron quer fazer, não desistiu dessa hipótese com a nossa Amazônia. Mas é como o próprio ministro Onyx Lorenzoni falou, né? Caso eles venham... Vamos brincar com a internacionalização da Amazônia para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há 7 anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que, se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. É uma postura muito séria essa do governo francês. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, né, convocou uma reunião com os governadores do norte do Brasil, e muito me espanta a atitude de certos governadores, que com uma fala mansa, uma fala como diz alguns membros da imprensa, né, uma fala que vai de acordo com a liturgia do cargo, mas é uma fala muito perigosa, né, como governadores aí do Amazonas, como o governador do Pará, né, que tentam ali dizer, olha, nós precisamos, presidente, concordamos com o senhor, realmente a Amazônia, a nossa soberania tem que ser mantido, tudo isso, tudo mais, mas vamos aceitar o dinheiro aí do G7, porque precisamos, dinheiro sempre é bem-vindo, né, como disse o próprio Helder Barbalho, que usou essas palavras para se referir a essa ajuda que o governo francês quer dar, francês não, o G7 em geral quer dar ao Brasil. Só que a ajuda com imposição, né, de como você vai gastar, quem pode operar esse dinheiro, na verdade não é ajuda, na verdade você está dando aquele dinheiro ali para poder arrendar aquelas terras de alguma forma. Você está dando aquele dinheiro para ser administrado por pessoas de sua confiança. Isso não é ajuda coisíssima nenhuma. Inclusive o governador do Amazonas defendendo aí a questão das ONGs, não podemos demonizar as ONGs. Olha, ONG na Amazônia dá mais do que provado que possui interesses escusos. Ali tem muita mina, muito minério, já cansamos de falar disso aqui mesmo nesse canal, muitas pessoas já falam isso nas redes sociais, o próprio Exército Brasileiro mantém uma postura muito firme quanto a isso. Então essas ONGs não estão ali à toa, não estão ali para salvar floresta, na verdade elas estão ali para administrar o subsolo da Amazônia. E não podemos fechar os olhos para isso, vamos ver qual vai ser a resolução dessa cúpula com os governadores, mas a postura do presidente da República tem sido muito dura, inclusive com a sugestão de formar, né, uma união aí com os outros países amazônicos
para poder fortalecer, endurecer a nossa defesa aqui da Amazônia, né, impedir que esses movimentos estrangeiros que por muito tempo, né, andam aqui no Brasil. Vai lembrar que o governo francês, o Estado francês, né, ele possui interesse na Amazônia por muito tempo. E não é à toa, né? Ali tem a Guiana Francesa e eles conhecem muito bem aquele território que tem ali. Né? Vai lembrar que o governo do Sarkozy, né, fez uma operação para poder resgatar, né, uma francesa lá das Farc, lá na Amazônia. Eles sempre possuem uma atuação, uma forma de marcar um território geopolítico aqui, já por muitos outros governos. Isso não vem do Macron. E sem contar também a própria posição do Macron, como já alertamos, da postura dele em relação ao Mercosul e ao acordo Mercosul-União Europeia. Então tudo isso está nesse jogo, e é um jogo muito perigoso. Nunca tivemos um jogo tão perigoso como esse, né, de um presidente falando de maneira descarada, né, que quer internacionalização da Amazônia, porque na cabeça dele aquilo é algo natural. Ele acha que aquilo é um direito francês, porque como a Amazônia seria um bem para a humanidade inteira, então de forma internacional, teria que administrar aquilo. Realmente é um absurdo, é um pensamento neocolonialista na sua melhor forma de ser. E não vemos aí os esquerdistas, né, que adoram falar contra o imperialismo que não existe, né, porque afinal, sempre que falam imperialismo, falam dos Yankees, o imperialismo yankee, na verdade os Estados Unidos não tem colônia, né, não foi os Estados Unidos que colonizou a América, como fez aí alguns países europeus. Então, se a gente for falar o termo correto da palavra imperialista, seria o que Macron está tentando fazer agora com uma roupagem, né, de ambientalista. O que não tem de ambientalista nisso não tem nada. Não tem ali realmente uma posição de demarcação de território e exploração daquelas riquezas, como já acontecem hoje. Isso não é novidade para ninguém, a gente cansa de falar isso, mas é sempre bom bater nessa tecla para que alguns incautos que ainda acreditem nas boas intenções de governos como esse, né, possam ser alertados aí sobre essa posição contra a nossa Amazônia. O que vale agora é o Brasil ficar de olho aberto, né, ir lá através da GLO do presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar que a floresta amazônica realmente ela acaba virando uma terra de ninguém, né, e isso inclusive foi amplamente discutido hoje na reunião com os governadores, porque como é uma terra que não tem, o terreno não está no CPF de ninguém, então vira terra de ninguém. É área da União, é área de proteção. Aí é muito mais fácil, né, quando não tem ninguém tomando conta, você ir lá cortar, tacar fogo, fazer o escambau e ninguém toma uma posição quanto a isso, porque até descobrir, né, você não está interferindo na terra de ninguém, até a União tomar alguma atitude, o estrago já está feito. Então é importante também reverem, né, os marcos legais, reverem como essa administração de reservas e demarcações estão sendo feitas nessa região, para podermos que tenha uma fiscalização efetiva. E como há essa ausência toda aqui que eu já mencionei, realmente o único que pode tomar conta daquela região, e mesmo assim, né, com uma certa dificuldade devido ao sucateamento, são as Forças Armadas, né? O Exército Brasileiro, é a nossa Força Aérea, a própria Marinha, que atua ali nos rios da Amazônia, para poder fiscalizar e criar uma certa segurança naquela região que está amplamente ameaçada, aí, como os generais já falaram na semana passada. Né? É o que temos para o momento, mas no médio prazo é importante que seja revisto, né, essa forma de administração de terras naquele local, porque senão realmente vira terra de ninguém, e aí fica muito fácil para os grileiros, né, para os madeireiros, as pessoas que querem de fato explorarem ali, querem extorquir, tirar tudo aquilo que tem de bom da Amazônia, possam fazer isso sem nenhum benefício para o povo brasileiro. Porque como foi falado hoje na reunião, eles tiram a madeira, né, pegam essa madeira, passam para um outro estado, não há fiscalização, depois mandam a madeira para um outro país, legaliza essa madeira no outro país, vamos lá, Colômbia, Bolívia, seja lá onde for, e daí eles exportam para a Europa. Vejam só que absurdo, né? E a gente não leva nada daqui. A mesma coisa acontece com os garimpos ilegais. O que acontece? Tem um garimpo ilegal. Se o nome já diz, é ilegal, não tem ninguém fiscalizando aquilo. O cara tira o minério dali, né, manda para um outro país, até para a Guiana Francesa, ou seja, para a Venezuela, que é um narcopaís hoje em dia, pega aquilo, joga legaliza aquele material, né, aquele minério, e manda para a China, manda para a Europa, manda para seja lá onde for, né, e a gente não leva nada.
Então a gente está sendo saqueado de maneira descarada e ainda achando que está preservando alguma coisa. Não estamos preservando nada e precisamos nos atentar quanto a isso. É inadmissível, né, que um território tão vasto como esse na Amazônia não tenha o devido tratamento que a importância daquele local exige. Mas foi o descaso, né, de muitos governos que não vai ser resolvido do dia para a noite. Mas o importante é que o presidente da República já está tomando algumas atitudes para poder rever essa situação caótica, né, e dar a resposta adequada a Emmanuel Macron, que inclusive ficou muito chateadinho aí com a piada que fizeram com a sua esposa, mas eu não vi, né, as pessoas que se chocaram com essa piada, que não foi do presidente da República, diga-se de passagem, não vi esse mesmo choque, né, quando chamaram a primeira-dama brasileira de cuidadora de idosos, né, e atacaram a família da primeira-dama. Eu não vi nenhuma indignação, né, por parte dessa gente. A hipocrisia reina aqui nesse país. Aqui fala Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.